rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Aprendendo com Jesus. Apresentação: Alonso Filho. Olá! Está começando mais um programa Aprendendo com Jesus. Aqui, pela sua, pela minha, pela nossa RBE, Rede Brasil Espírita, rádio e TV que consola corações, que desperta emoções, que acima de tudo está trazendo para a nossa consciência o alívio necessário para os momentos atuais. Nós precisamos, você precisa e eu precisamos estarmos conectados, aliviando o sofrimento, passando por esse sofrimento atual que nós vivenciamos com a pandemia do coronavírus, as doenças que nós participamos na vida, faz parte. Essa é só mais uma, só que essa está mais fortalecida na nossa realidade, porque é uma pandemia, atinge todo o planeta, mas está dentro da previsão da transformação da humanidade, faz parte da transição planetária, já era relatado por Kardec, e nós sabemos disso, que nós precisamos estar atentos aos movimentos, porque há um progresso moral, há um progresso intelectual, há um progresso físico. É a lei do progresso que faz parte, ok? Então é com alegria que nós estamos aqui, gratidão a Deus, a Jesus, a Maria, ao anjo da guarda, aos amigos espirituais, ao nosso mentor da rádio, Fernando Carvalho, a todos que participam. Um abraço especial a todos vocês que estão aqui em Maceió, em Alagoas, no Brasil e no mundo, assistindo a rádio e a TV Brasil Espírita. E agora me dando a alegria de estar me acompanhando pelo programa Aprendendo com Jesus. Qual é a proposta? Aprender com Jesus. E hoje, para isso, nós vamos trazer alguns convidados que precisam de medianeiros, de mediadores, de pessoas para estar aqui conosco. Nós vamos ter a presença aqui. Olhe, fique tranquilo, porque você vai perceber que haverá uma interação entre o mundo físico e o mundo espiritual, algo que acontece normalmente no dia a dia, só que nem sempre nós percebemos. Então hoje nós teremos aqui a presença de André Luiz, teremos a presença de Joana de Anjos, teremos a presença de Emmanuel, teremos a presença inclusive de lições de Francisco de Assis, tudo isso para que você tenha uma manhã, uma tarde, uma noite, o horário que você for assistir esse programa, não importa o momento, o mais importante é a conexão com o alto. Nós vamos começar já trazendo uma poesia desse livrinho maravilhoso chamado Trovas do Outro Mundo, de Francisco Cândido Xavier, como mediador, como medianeiro, como médium dos amigos que se encontram no mundo espiritual. Então, a mensagem, nós vamos agora nos concentrar para trazer para nós essa mensagem. Indicações. É do poeta Gastão de Castro. Guarde esse sino de estrada, se deseja ser feliz. Nem tudo é bom para todos, nem tudo a todos se diz. Haja o que houver no caminho, não pense mal de ninguém. Cada qual vê o vizinho, conforme os olhos que tem. Benefício que aconselho, e esforço nele não ponho, donativo imaginário, auxílio que faço em sonho. Quanto a injúrias e calúnias, não perca tempo você, a vida fala por si, a fé nas obras que se vê. Cultura, calma, dinheiro, ou melhor, cultura, fama, dinheiro, tudo isso vale ou não? A caridade é que mede a força do coração. Vou repetir essa aqui porque é muito interessante para a gente guardar, do poeta Gastão de Castro, trazendo através de Chico Xavier. Cultura, fama e dinheiro, tudo isso vale ou não? A caridade é que mede a força do coração. Nós precisamos estar atentos a esses detalhes. É a poesia trazendo para nós a reflexão. Todos nós precisamos dessa reflexão, desse momento, desse dia a dia nosso,
nós vamos agora colocar aqui uma outra música, tá? Vamos separar essa música que nós estamos ouvindo agora. E nós vamos agora fazer uma oração através dessa música maravilhosa que você conhece. Ó, Ave Maria de Schubert. Vamos lá? Se concentra aí. Onde você estiver, eu te convido a fazer uma oração. Ok? Senhor Jesus, Divino Mestre, neste momento de comunicação com os irmãos do plano físico e do plano espiritual, rogamos a Ti, Mestre amado, a inspiração necessária para que as ideias, as palavras, os comentários, a música possam trazer para nós lições para a vida, mas especialmente para a nossa vida, antes de ser para a vida dos outros. Que neste caminho, nessa estrada, Mestre, que o Senhor nos conduz através das experiências diversas, nós possamos encontrar a luz para a nossa vida, para auxiliar através do exemplo, para auxiliar através do apoio e do amparo a todos. Permanece conosco hoje e sempre e abençoa a todos, que assim seja. Pois é, meus irmãos, então, nós fizemos a nossa prece, porque toda obra, todo trabalho, em qualquer lugar, não só aqui na RBE, na Rádio Brasil Espírita, na TV Brasil Espírita, nessa rede Brasil Espírita, não. Em qualquer lugar que nós estivermos, é fundamental, como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse grande manual de interpretação do Evangelho de Jesus, devemos elevar o nosso pensamento aonde estivermos. Eu estou dentro do ônibus, indo para o trabalho, preciso fazer alguma coisa. Fecha os olhos momentaneamente, se concentre e faz uma prece. Porque o importante não é o local, o importante é a nossa conexão. O mais importante é a nossa conexão. E essa conexão, ela é feita momento a momento. Nós às vezes desconectamos, às vezes nos conectamos. O importante é estarmos atentos. Que a conexão, ela é feita não apenas com a mente, mas também com o coração. Então, nós traremos agora o nosso primeiro convidado, né? Ou convidada, Joana de Ângeles. Ela vem através dos mediadores, né? A gente vê muito hoje nas lives, né? Uma pessoa e o convidado, aquela pessoa é o mediador, o outro é o convidado. Então, hoje, junto com dois mediadores, Divaldo Franco e César Braga Saide, e eu, Alonso, seremos 3 mediadores para trazer as ideias aqui de Joana de Ângeles, que fala de quem? Nada mais, nada menos do que Francisco, o Sol de Assis. Francisco, Sol de Assis, esse livro é fantástico, é maravilhoso. Quando eu estava preparando o programa e eu pensando, olha, tanta coisa boa, tanta qualidade, nesse livro, no capítulo que nós estamos falando aqui, que é o capítulo 7, ele vem falando das qualidades de Francisco, dessas qualidades que ele chama, é interessante, categorias, qualidades de Francisco, que ele vem nos ensinar. Uma dessas qualidades é a liberdade, a verdadeira liberdade, como ser livre. E então, ele nos mostra, olha como é interessante, Joana de Ângeles nos mostra que as atitudes de Francisco de Assis nos ensinam nos detalhes, não é? Ele que foi chamado por Jesus para reconstruir sua igreja. Claro que no primeiro momento ele pensou que era a construção da igreja de pedra, mas era a igreja verdadeiramente, como diz até Alta de Souza, no Parnaso de Além Túmulo, né, naquela poesia Mensagem Fraterna, o templo interno abandonado, né, a mais alta das capelas, onde estão as respostas mais puras e belas, onde Deus responde a nós, que é o coração, é o nosso coração. Então, nós precisamos estar atentos a esse detalhe, né, que muitas vezes nós achamos que o exterior, vamos orar para fora, vamos fazer para fora. Não, começa dentro. E é isso que Francisco de Assis veio reconstruir, nascendo novamente em Assis, esse grande trabalhador de Jesus na Úmbria, onde ficou a realidade. E olha que foi na época da Idade Média, de grandes atrocidades, grandes dificuldades, grandes abusos. E Francisco veio, no primeiro momento, ele não compreendeu a missão, mas depois ele descobriu que a luz
era Jesus. E seguiu com ele até desencarnar, deixando o exemplo, o verdadeiro exemplo de amor e de paz. Mas acima de tudo, e aí vamos tratar disso hoje, é a liberdade. E Joana traz dizendo o seguinte: quem de nós não deseja ser livre, como sugere Pai Francisco? Que apesar de tudo aquilo que nos ata a este mundo, e fala, ser livre de tudo que nos escraviza a matéria, ser liberto de modo a se relacionar com os bens materiais, e abrir mão à medida que aprisione e nos impeçam de expressar espontaneamente a nossa real essência, a nossa verdadeira identidade espiritual. Os bens materiais são recursos didáticos postos à nossa disposição, emprestados por Deus, que é dono de tudo, para que nós possamos caminhar nas experiências da vida, aprendendo com as circunstâncias, auxiliando os outros também a aprender, nessa convivência necessária que precisamos ter uns com os outros. Independentemente de estarmos em isolamento social ou não, nós precisamos conviver na sala de aula pequena, que é a família, conviver com outras salas, fazer essa interação através da internet que estamos fazendo agora, nesse momento. Nós precisamos, acima de tudo, utilizarmos dos bens materiais, mas não sermos utilizados por eles. Eles não podem guiar a nossa caminhada. Eles são meio, não fim. É isso que ela traz aqui. E ela diz, livre aqui é aquele que mais dá, pois aquele que mais dá é aquele que mais tem para doar. Aquele que mais dá é o que mais tem para doar. E a gente sempre pensa do dar no sentido material. Não. Muitas vezes nós podemos... A nossa doação é de tempo à disposição. É tempo à disposição do outro. Emmanuel fala em uma das suas mensagens, né, no livro Opinião Espírita, que também está no Evangelho por Emmanuel, né, no Evangelho de Comentários ao Evangelho de São Mateus. Ele fala justamente dessa colocação do nosso tempo à disposição do outro. 1 minuto, ele diz, de carinho, para aquele que está passando dificuldade, está em desalinho, pode fazê-lo retornar ao equilíbrio. E aí, quando a gente procura gerar equilíbrio no outro, nós estamos gerando equilíbrio primeiro em nós. E ela diz aqui, o Espiritismo, na verdade, nos ensina que nada efetivamente é nosso, a não ser as nossas aquisições espirituais. Não tem nada de novidade e, ao mesmo tempo, é a grande novidade para a nossa vida. A gente sabe disso. Quem já conhece a doutrina espírita sabe que as nossas aquisições espirituais, mas Joana destaca, tudo mais, como falamos anteriormente, são empréstimos que nós iremos devolver com a morte do corpo físico. É livre, que não coloca obstáculos para se relacionar com pessoa alguma, que não tem preconceito de raça, de credo, de sexo, de orientação sexual, de religião. Que não coloca obstáculo algum em ninguém. Olha, isso é muito importante. Eu me lembro de uma história de um amigo, que ele me contou uma história, ele participou de uma conferência municipal de saúde aqui em Maceió, e tinha um rapaz que era transgênero. E ele ficou muito amigo desse meu amigo. E ele e as pessoas que estavam sempre conversando e tal, e ele percebeu que esse rapaz, ele não era tão amigo, por exemplo, dos que eram homossexuais, né, das pessoas que estavam com outras características de existência física e emocional, psicológica, né, situações momentâneas, porque o espírito imortal, ele não tem uma polaridade definitiva, ele pode polaridade masculina e feminina. Na verdade, esses momentos daqui na carne são momentos temporários de aprendizagem. E ele ficou muito amigo, e depois ele se admirou e disse para essa pessoa, e teve uma determinada votação para escolher o delegado que ia para a próxima convenção, e ele perguntou, por que foi que você não votou nessas pessoas que você convive mais, seus amigos, que também tem esses desafios de vida como você, e votou logo em mim? Por quê? Ele disse, porque você foi o único que desde que eu conheci na conferência, me tratou como pessoa, como ser humano. Você nunca me olhou diferente. Olha que coisa linda, né? E o amigo começou assim, se segurando para não chorar, da emoção com as palavras, a verdade, a energia que ele trouxe
através dessas palavras para o amigo. Por quê? Porque ele não colocava obstáculos, como diz Joana de Anjos, para se relacionar com ninguém. E diz Joana ainda, através de Divaldo e Sérgio Saíde: é livre quem não busca reconhecimentos, elogios, projeção do próprio ego nas tarefas que realiza. Essa eu vou ler, que é para... Eu vou ver se... para mim, essa é para mim. Eu quero examinar. Porque ele me dizer para os outros, não, eu vou examinar. Isso é muito interessante. Olha, é livre quem não busca reconhecimentos, elogios, projeção do próprio ego nas tarefas que realiza, condicionando sua paz e realização ao que a própria consciência lhe informa. Consciência tranquila do bem que realiza é o reconhecimento necessário. É livre quem não aposta dos outros, vendo-os como objetos de livre-arbítrio, do seu livre-arbítrio, e achando que o outro não tem livre-arbítrio, desejando que o outro realize o que a gente quer que ele faça e não o que ele quer fazer. Olha que interessante, quem não aprisiona o outro é que é verdadeiramente livre. É livre quem realiza seu trabalho sem invejar os esforços alheios e sem achar que deveria fazer o que o outro faz, tomando o seu lugar, vivendo uma biografia que não seja a sua. Aquela coisa da gente observar a vida do outro. Eu queria ser igual a fulano. Cada um é único. Precisamos tomar consciência disso. E aí nós podemos ter a verdadeira liberdade, que é a liberdade daquele que se sente filho do Altíssimo, igual a todos os outros, e pode seguir a sua estrada. É claro que essa estrada ficará melhor orientada se eu seguir aquele que já seguiu a estrada toda, que já está no cume da montanha, que já está no final da estrada, nos esperando, que é Jesus. É lógico, mas eu preciso construir, mesmo ouvindo os ensinamentos do Cristo, nas minhas experiências, eu preciso saber que a estrada é minha estrada, eu sou responsável por ela, eu sou herdeiro das minhas estradas. Bom, é livre quem não tenta parecer mais do que é. É livre quem sabe que tem limitações e qualidades. É livre quem olha para trás sem remorsos, rancores, pendências, e planeja seu amanhã com os olhos voltados para o hoje e tudo o que o momento presente pode ensejar como oportunidade de reconciliação com o bem. Olha só que mensagem! Concentração no hoje para, a partir daí, reconciliar com ontem. Porque ontem eu posso ter, e normalmente tive, escolhas erradas. Fiz escolhas erradas. Fiz escolhas certas também, mas fiz algumas escolhas erradas. As escolhas certas trarão boas coisas para mim, benefícios. As escolhas erradas, malefícios. Mas eu posso escolher bem agora e ter mais benefícios no futuro. Mas eu preciso viver o agora. Eu não vou conseguir fazer modificação no passado nem no futuro. Eu posso fazer agora. Como disse o Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode mudar agora e fazer um novo fim. Essa é a proposta nossa. Nós agradecendo a presença de Joana de Anjos, de Divaldo Franco, de Sérgio Saíde, que veio para cá para, como convidados, trazer essas lições para nós. E eu aqui como mediador, essa live na RBE, para trazer essas mensagens para a nossa reflexão. Nós vamos agora então trazer uma música, vamos parar um pouco essa música agora, e vamos trazer uma música ao vivo, pegando o violão, trazendo para nós uma música para nós lembrarmos de fazer essa modificação através do amor. Amar para transformar. Amar e nada exigir de ninguém, está pronto e atento para só fazer o bem. É assim que faz quem sabe que é luz, o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Tenha fé em Deus, o bem vence o mal. Se não deu certo agora, vai dar certo no final. Amar e mudar é só começar. Eu quero, eu posso, eu vou amar. Amar e me amar pra transformar. 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 Prepara agora pra gente subir. Subiu o tom. Amar e nada exigir
exigir de ninguém. Está pronto e atento para só fazer o bem. É assim que faz quem sabe que é luz. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Tenha fé em Deus, o bem vence o mal. Se não deu certo agora, vai dar certo no final. Amar e mudar é só começar. Eu quero, eu posso, eu vou amar. Amar e me amar pra transformar. 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 Amar, nada exigir de ninguém. Está pronto e atento para só fazer o bem. É assim que faz quem sabe que é luz. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. É isso, meus irmãos. Então, nós estamos agora, vamos chamar o nosso segundo convidado. Hoje temos mais um convidado. Eu vou ser o mediador, mas também temos um mediador famosíssimo para todos nós, conhecidíssimo, chamado Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier. Então, nós vamos hoje trazer aqui para você também, para participar do nosso programa, o irmão X, que é o grande Humberto de Campos. Humberto de Campos, ele tem uma obra vastíssima, fantástica. O mais conhecido é o Boa Nova, que traz 30 episódios da vida do Cristo. Na verdade, Jesus tem muita coisa. João Evangelista já dizia no final do seu evangelho que se fosse escrever tudo que Jesus fez, não daria livros no mundo. Mas então, o Humberto de Campos mudou para Irmão X por causa daquela pendenga, né, aquela peleja judicial que você sabe que houve, da família, relações eleitorais, cujo processo foi concluído, mostrando que não havia direito autoral sobre os direitos do espírito imortal, não é? E aí, graças a Deus, foi arquivado o processo, encerrado, mas para evitar polêmicas, Humberto de Campos preferiu mudar o nome para Irmão X. Mas é o mesmo literato, fantástico, sensível, colaborador na nossa evangelização, fazendo como ele mesmo disse, escrever com proveito. E ele procurou fazer isso, inclusive, neste livro maravilhoso, chamado Relatos da Vida. Relatos da Vida, que nós vamos agora, então, trazer uma pequena mensagenzinha aqui para nós. E essa mensagem está num título fantástico para a gente pensar. Olha o título da mensagem. Eu vou aqui através do Chico Xavier, que trouxe para nós essa psicografia maravilhosa. Eu vou ser o mediador, junto com Humberto de Campos, e trazer para você essa história. Veja que interessante. Consciências é o nome da mensagem. Ao rei Itajuan, deixa eu botar o som, é sempre bonzinho, né? Um fundo musical, para a gente ficar atento ali, se ligando, né? Vai despertando também o sentimento, não só o intelecto. Olha aí. Ao rei Itajuan, do Iêmen, numa audiência rotineira, foram trazidos 5 malfeitores que haviam requerido proteção e misericórdia. Seguido de guardas vigilantes, aproximou-se o primeiro e rogou em lágrimas, após beijar o escabelo em que o soberano punha os pés. Disse: perdão, ó rei, juro pelo Altíssimo que não matei com intenção. Comecei a discutir com o ladrão de meus cavalos e, em certo momento, senti a cabeça turva. Rolei no chão com o meu contendor e, quando me dominei, o gatuno estava morto. Piedade, piedade para mim, que não tive força de governar o coração. Só agora, na prisão, ouvi a palavra de um profeta que repetia as lições do profeta. Ouvi as palavras de um homem que repetia a lição do profeta. Só agora compreendi que errei. O soberano chamou o vizir que o acompanhava e determinou que entregassem o réu aos soldados e um médico, a fim de que fosse julgado com indulgência, depois do tratamento preciso. Adiantou-se então o segundo e clamou submisso: glorificado seja Alá em vossa presença, ó Rei generoso. Compadecei-vos de mim, que sou ignorante e mau. Jamais pude ler uma frase só dos sagrados preceitos, e somente agora,
depois de me embriagar e espancar meu pai, inconscientemente, é que vinha saber que o homem não deve crescer como as bestas do campo. O rei o fitou compassivo e determinou que o denunciado fosse admitido prontamente à escola. Veio o terceiro e implorou: clemência para mim, o representante de Alá. Sou analfabeto. Desde a infância trabalho no mercado para sustentar meus avós paralíticos. Observando que vários negociantes tinham maiores lucros, roubando nos pesos, não hesitei em seguir-lhes os mesmos maus exemplos. Juro pela memória de meus pais que eu não sabia o que estava fazendo. Tajuan, complacente, recomendou medidas para que o desventurado permanecesse largo tempo sob as lições de um guia espiritual. O quarto réu abeirou-se do estrado real e suplicou: perdão, ó rei justo, assaltei a casa do avarento Akibar, porque não suportava mais a penúria. Tenho mulher e 9 filhos famintos e enfermos, sou um cão batido pelo sofrimento. Cresci na areia sem que ninguém me quisesse. Sei que ela existe, e porque é impossível que haja o sol e caia a chuva sem que um pai nos olhe do céu, nunca aprendi a soletrar o nome do Eterno. Extremamente comovido, Tajuan solicitou ao ministro expedisse socorro urgente a Sopana infeliz e ordenou que o mestre instruísse nos deveres do homem de bem, antes que a falta subisse à mais ampla consideração dos juízes. Por último, apresentou-se um homem de porte orgulhoso, que fez a reverência de estilo e solicitou: sapientíssimo rei, peço a vossa benevolência para mim, que tive a desventura de furtar um adereço de brilhantes na festa de Joanã ben Quisma, judeu rico e preguiçoso, conhecido inimigo de nossa raça. Conheço as leis que nos regem e acato os ensinamentos do profeta, mas não pude resistir à tentação de levar comigo uma joia daquele usurário que as possui aos montão. Benevolência ao rei Tajuan, rogo a vossa benevolência. O soberano, porém, franziu a testa contrariado e, com assombro de todos os circunstantes, determinou que esse árabe culto, recebesse, atado a um poste, 36 chicotadas, ali mesmo, diante dos olhos, para em seguida ser trancafiado no cárcere por 2 anos. Pela glória de Alá, ó rei sábio, exclamou confundido o vizir, a cuja autoridade lhe rogava auxílio para o distinto acusado. Como interpretar a vossa munificência? Destes medicação a um criminoso, escola a um ébrio, socorro material e moral a 2 ladrões, e indicais penas assim tão cruel a um filho do nosso povo, que venera o profeta unicamente pelo fato de haver desaparecido com uma joia dos tesouros de um agiota desprezível? Por isso mesmo, ó vizir, por isso mesmo, falou Tajuan, desencantado. Por saber tanto, é mais responsável. Os 4 primeiros eram ignorantes, e todos os ignorantes são infelizes. Mas o 5º culpado é um homem finamente instruído e sabe perfeitamente o que deve fazer. Olha só, e Humberto de Campos comenta no final: a quem afirme que nós, que nos fizemos espíritas, encarnados e desencarnados, sofremos mais que os nossos semelhantes, carregando aparentemente cruzes mais pesadas. No entanto, nós, os espíritas, conhecemos as leis que governam os destinos, e por essas razões, mais responsáveis somos pelos nossos atos. Reflexão: como é que eu estou agindo? Como é que está a minha situação? Qual a minha postura diante de tanta cultura que Deus permitiu eu adquirir? O que tenho feito por mim e pelos outros para evitar o sofrimento, para acolher aquele que está insatisfeito e, quem sabe, trazer uma palavra amiga? Será que eu fico observando a vida das pessoas para auxiliá-las ou para criticá-las, esquecendo que o Mestre Jesus,
o mestre dos mestres disse: não julgueis para não ser julgado. Com a medida que medires, serás medidos. Serão medidos. Todos nós seremos medidos como mediremos os outros. Por isso, meus irmãos, fiquemos atentos. Quanto mais sabemos, mais responsáveis somos. Por isso que Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, despedimos-nos do irmão X, nosso querido irmão X, agradecendo a presença dele aqui, através do querido Francisco Cândido Xavier, o nosso convidado, irmão X, e vamos seguir adiante, trazendo então agora mais uma música para o nosso programa, porque você sabe, é mensagem, música, música e mensagem, para que a gente possa ficar alternando esta visão. Agora eu trago a música do Grupo Acorde, Anjos, para nos lembrar a todos nós que nós temos defeitos e qualidades, mas um dia todos nós seremos anjos. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente, lidar as nossas qualidades, para fazer um mundo diferente, e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos, e nos amam a liberdade. O mestre falou ser de perfeitos, e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno, nele dá a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será, se a gente quiser, na terra. É isso, meus irmãos, que nós fiquemos com essa reflexão, para que a gente não se fixe só nas falhas, nos defeitos, nos erros, que nós cometemos. Escolhemos às vezes errado, mas também temos acertos. A nossa meta é a plena felicidade, é a perfeição, é o amor e a sabedoria. Esta é a meta, é o reino de Deus que nós tanto precisamos conquistar em nós. Como diria Leila Pinheiro, viver é afinal o instrumento de dentro para fora, de fora para dentro. De dentro para fora, através das experiências de fora que vem para dentro, das circunstâncias, dos desafios, das situações. Todos nós podemos, quando queremos, aprender em cada situação. Em qualquer situação, nós temos a lição. Este é o programa Aprendendo com Jesus, aqui pela Rádio Brasil Espírita, pela TV Brasil Espírita, pela RBE, Rede Brasil Espírita, que está já no mundo todo. Com você que está onde estiver, Jesus está por você, estaria orientando a mim e a todos. Precisamos apenas estar atentos. Deus, nós sabemos que, como disse Emmanuel, nós estamos em Deus como os peixes no oceano. Então, onde estivermos, estamos com Deus. A conexão com Deus
especialmente se faz através de Jesus, da reflexão diária dos bons sentimentos, das boas ações. Acertamos sempre? Não, mas podemos nos esforçar para isso. Como diz Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, ele é reconhecido pela transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Quanto mais sabemos, como nos lembrou nosso convidado, Irmão X, através de Chico Xavier, no relato de vida, que nós podemos e devemos ficar atentos, porque quanto mais sabemos, melhor podemos escolher. Depende só de nós. Então agora, meus irmãos, nós vamos chamar mais um convidado hoje para participar da nossa live, do nosso bate-papo, do nosso programa. Nós vamos convidar nada mais, nada menos, 2 pessoas para cá. Todas 2 são do seu conhecimento. Uma delas é o André Luiz, o Espírito André Luiz. O outro é o Valdo Vieira. Agora, que inclusive os 2 já estão no mundo espiritual, mas na oportunidade da edição desse livro, nós sabemos que ele estava, o Espírito André Luiz lá, e o Valdo Vieira aqui. Mas agora os 2 mediadores, né, do Evangelho de Jesus, mediadeiros, os médios, agora vai trazer para nós uma mensagenzinha nesse livro muito importante chamado o quê? Conduta Espírita. Conduta Espírita. Olha que interessante, vamos nos concentrar e buscar uma mensagem para nós. Mensagem para nós. Olha que interessante. Trata essa mensagem do respeito às outras religiões. Importantíssimo, hein? A necessidade da tolerância também em relação aos outros irmãos de outras religiões. Lembramos que Kardec trouxe uma tríade fundamental para a nossa vida, né? Trabalho, solidariedade e tolerância. Isso aí é um norte, né? Baseado, obviamente, nos ensinos do Mestre Jesus. Perante os profitentes de outras religiões, diz André Luiz através de Valdo Vieira, estimar e reverenciar os irmãos de outros credos religiosos. O sarcasmo não edifica. Não exasperassem oportunidade alguma, ainda mesmo pretextando, deixa eu colocar mais uma vez a musiquinha, que a gente ficar ouvindo, né? No fundo musical, é muito importante. Não exasperassem em oportunidade alguma, ainda mesmo pretextando defesa dos postulados religiosos, que lhe alimentam o coração, a fim de evitar o vírus da cólera e as incursões das forças inferiores no próprio íntimo. Vírus da cólera. Ele contamina, contagia. É muito importante ficar atento. A exasperação leva ao desequilíbrio e à queda, ao respeito ao outro, mas acima de tudo também respeito a si mesmo. Porque quando eu tenho cólera, quem está caindo sou eu. Eu vou atingir o outro, vou magoar o outro, mas eu também vou cair. Ficar atento. Aproveitar o tempo e as energias, fugindo às discussões estéreis em torno das origens da vida e do universo, ou sobre tópicos fundamentais do espiritismo. Espíritos existem que se esforçam para não crer em sua própria existência. Então, precisamos respeitar a opinião dos outros. Nada de querer ficar, fazendo com que o outro pense igual a gente. Eu acho que talvez uma das coisas mais importantes que nós precisamos fazer no mundo de hoje é justamente respeitar a existência do outro. Saber que o outro é um ser, como diria o Walter Oliveira Alves em uma de suas obras, Pedagogia do Espírito, nós somos seres que pensamos, sentimos e agimos. Então, cada ser sente, pensa e age. E deve sentir e pensar e agir da sua maneira. Agora, claro, podemos seguir os bons exemplos, os bons conselhos, as ideias boas que nos trazem, que nos fazem com que nós possamos seguir adiante. Sim, podemos. Obviamente que podemos e devemos. Na verdade, nós temos um modelo e guia para nos atentar. Nós temos aquele que nos guia, que é Jesus, porque ele mostra o caminho. Ele diz para onde devemos seguir para poder encontrar em nós o reino de Deus. E ele é também modelo, porque ele mostra qual é a forma de agir para chegar a alcançar esse encontro com Deus, tá bom? Então, para concluir essa parte dele, essa manifestação, o que ele diz? Em nenhuma circunstância. Isso é para conduta espírita, ou seja, conduta do espírita, do espírito espírita. Claro, alcance pode ser estendido a outras pessoas, depende de cada um, mas é uma opinião. Em nenhuma circunstância, pretender conduzir alguém ou alguma instituição dessa ou daquela prática religiosa à humilhação ou ao ridículo. Em nenhum momento.
fazer com que o outro se sinta numa posição de humilhação ou de ridículo, porque é outra religião, porque é outra forma, porque é outro jeito. Ninguém tem o direito de afrontar a religião de ninguém. O respeito é uma palavra-chave em todos os momentos. E ele diz: o sol, em nome de Deus, ilumina o passo de todas as criaturas. O sol, em nome de Deus, ilumina os passos de todas as criaturas. Uma passagem breve veio André Luiz e Valdo Vieira aqui para o nosso programa Papo Aprendendo com Jesus, aqui um papozinho bem rápido, né? Não Aprendendo com Jesus, mas veio trazer uma lição importantíssima que chama-se tolerância religiosa, para que nós possamos respeitar a forma de pensar e de agir de todos, sem exceção. Então, meus irmãos, nós estamos já chegando praticamente ao fim do nosso programa, mas ainda cabe, né? A gente tem um bocado de convidado, não pode deixar de trazer eles, e eles participam conosco, e nós queremos então convidar aqui para participar, para trazer uma fala final, o nosso querido Emmanuel, através de Chico Xavier, é um dos nossos convidados, nós convidamos, e foi obviamente através do Chico Xavier que ele veio para nos colaborar, e eu vou estar aqui como mediador da fala dele. Vamos lá nos concentrar e trazer uma mensagem para dele para nós. E a mensagem que nós vamos, neste livrinho maravilhoso chamado Caminho, Verdade e Vida, que também traz o quê? Ensinamentos de Jesus. Então este programa, o objetivo nosso é esse, é aprender com Jesus. Os diversos convidados que trouxemos até agora, todos eles sem exceção, trazem informações, comentários, mensagens, histórias baseados nas mensagens de Jesus, nosso Senhor. E não podia concluir de forma diferente. Caminho, verdade e vida. Porque o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Emmanuel traz esse livro nos mostrando como agir para seguir para Deus. Em uma das mensagens dele, ele comenta, a mensagem é Campo de Sangue. Ele comenta o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 8. Mateus, Levi, aquele mesmo que fez anotações que está no livro Paulo e Estevão, aquelas anotações que Paulo pegou com Gamaliel, fez as suas anotações também, que trouxe todo um adensamento para esse conteúdo maravilhoso, os escritos de Levi, que tornou-se com o tempo o Evangelho de Mateus. Mateus e Levi, a mesma pessoa. Então aqui está a mensagem, Campo de Sangue. O texto diz, a passagem evangélica, chamada de perícope, né? Os grupos que estudam NEP, e eu mando um grande abraço para todos os meus irmãos nepianos, né? Do Brasil inteiro, temos dezenas de NEPs, né? Que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Nós precisamos editar, inclusive, aqui em Alagoas também temos vários, né? Vários núcleos de estudo e pesquisa do Evangelho, que estudamos o quê? O Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, mas também considerando os estudiosos, os pesquisadores da cultura bíblica, das escrituras, para entendermos o contexto em que a mensagem foi trazida, para depois entendermos o texto da mensagem, para depois colocarmos a lente, né, da doutrina espírita e enxergarmos o conteúdo mais profundo da mensagem, como alguém que descasca uma cebola até encontrar o conteúdo mais profundo. Essa é a visão do NEP. Um grande abraço aos nossos queridos amigos do NEP, dos NEPs do Brasil inteiro, né? Inclusive o NEP Brasil, que é o site oficial nep.org.br. Para quem quiser, inclusive, pesquisa aí, vai gostar de saber, vai aprender muita coisa, como aprender mais com Jesus através desses maravilhosos estudos, ok? Então, a mensagem diz assim, por isso que nós costumamos chamar de perícope, que é a mensagem, o trecho, aquela passagem pequena retirada do Evangelho de Jesus para exame. Emmanuel é muito mestre nisso, a gente sabe que toda mensagem tem uma passagem do Evangelho antes. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, um campo de sangue. Por isso foi chamado aquele campo, até o dia de hoje, campo de sangue. Comentando essa passagem evangélica, do Evangelho de Jesus, Emmanuel diz: desorientado em vista das terríveis consequências de sua irreflexão, Judas procurou os sacerdotes e restituiu-lhes as 30 moedas, atirando-as a esmo no recinto do templo. Foi lá devolver. Os mentores do judaísmo concluíram então que o dinheiro constituía preço de sangue e, buscando desfazer-se rapidamente de sua posse,
adquiriram um campo destinado ao sepulcro dos estrangeiros, denominado desde então Campo de Sangue. Profunda a expressão simbólica dessa recordação. E com a luz, cabe-nos reconhecer que a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando o mestre inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Quando podemos examinar a extensão dos enganos a que se acolheram, procuram desesperados os comparsas de suas ilusões, tentando devolver-lhes quanto lhe coube nos criminosos movimentos em que se comprometeram na luta humana. Todavia, com esses frutos amargos, apenas consegue adquirir o campo de sangue de suas expiações dolorosas e ásperas, para o sepulcro dos cadáveres de seus pesadelos delituosos, estranhos ao ideal divino da perfeição em Jesus Cristo. Conclui Emmanuel, dizendo: irmão em humanidade, que ainda não pudeste sair do campo milenário das reencarnações, em luta por enterrar os pretéritos crimes que não se coadunam com a lei eterna. Olha a dica, olha a advertência, olha o chamado de atenção. Não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque, do contrário, continuarás circunscrito à região escura da carne sangrenta. Não troques o Cristo imperecível por um punhado de cinzas misérrimas, porque, do contrário, continuarás circunscrito à região escura da carne sangrenta. A região escura da carne sangrenta é a encarnação neste planeta, ainda de provas e expiações, transitando para a regeneração, mas ainda de provas e expiações. Então, Emmanuel nos dá um conselho, que nós não troquemos os ensinamentos de Jesus, as suas orientações, as suas indicações de caminho, por prazeres temporários, mundanos. Nada contra a felicidade que traz, por exemplo, o uso de um bem material, mas temporariamente, não no sentido de ser objetivo de vida, porque quando eu utilizo um bem de forma temporária para aquele fim, deixando inclusive que outras pessoas usufruam também daquilo, sem prejudicar ninguém, adquirindo de forma honesta e correta, eu vou estar usufruindo das condições que me são postas, buscando aprender, buscando repartir, buscando compartilhar, mas jamais trocar a espiritualização de si mesmo, a autoiluminação, a salvação de si diante da lei de Deus por questões materiais. Pessoas há, e você sabe que eu tenho razão em dizer isso, não sou o dono da verdade, mas a gente pode comprovar isso. Pessoas há que não se dedicam a estudar o Evangelho de Jesus, a entrar em alguma religião, um grupo de estudo, ou coisa que o valha, para descobrir a espiritualidade que há em sua vida, a religiosidade que há em sua vida, buscar essa conexão com o alto. Pessoas há, porque diz que não tem tempo, estão buscando o seu futuro, construindo o futuro para a família, futuro material, esquecendo da grande advertência de Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não disse para buscar coisas materiais, não. É o reino de Deus. O reino que é o amor, que é a sabedoria, que é a perfeição, que é a felicidade plena. Que o Cristo, nosso Senhor, nosso mestre, nosso amigo, nosso orientador, veio trazer para cada um de nós. Meus irmãos, nós estamos concluindo o nosso Aprendendo com Jesus, nesse papo tranquilo com você, acerca das escrituras, do ensinamento das mensagens, e logicamente auxiliado muito para esses convidados que tivemos hoje aqui conosco. Tivemos a presença de Joana de Anjos, tivemos a presença do irmão X, tivemos a presença de André Luiz, tivemos a presença de Emmanuel, de Francisco de Assis, através de Joana. Nós todos podemos, com esses convidados na nossa vida, que hoje estiveram aqui no programa Aprendendo com Jesus, podemos trazer para si, guardar lições. Mas não basta apenas observar, compreender, adquirir, é preciso incorporar nas atitudes.
Que Jesus, que é o mestre de luz, possa nos guiar hoje e sempre. Muita paz, um beijo no coração, até a próxima, fui!